Olá, gente, tudo bem? Então sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao Terças. Normalmente está acostumado a ser bastante dinâmico, mas eu estou bastante doente, então tenha um pouquinho de paciência, mas vai dar tudo certo, tá? Então, vamos falar um pouquinho do que é o Terças. O Terças com Museologia, ele nasceu da ideia da gente fazer encontros internos falando sobre temas mais técnicos, mesmo dentro do próprio Museu do Folclore, para a gente conseguir discutir um pouco mais, parar as nossas atividades e pensar naquilo que a gente está fazendo, conseguir refletir um pouco sobre questões que são interessantes e pertinentes à área, porque nas instituições, muitas vezes, a gente acaba fazendo, e não pensando tanto naquilo que a gente está executando. Então, a ideia era mais ou menos essa, e durante a pandemia a gente começou a fazer esses eventos de forma online, e a gente acabou tendo adesão dos museus da cidade, e depois de outros museus, e a gente achou que seria interessante abrir para todo mundo, para a gente ter essas conversas e tudo mais. Então, o Texto de Museologia ele é um espaço para a gente conversar, para a gente refletir, não é um espaço que pretende esgotar assunto nenhum, a ideia não é que seja exatamente uma aula, é que seja um encontro. Normalmente eu faço uma apresentação, mas no final a gente conversa todo mundo junto, traz as nossas reflexões sobre o tema, e é isso. Então, é do Museu do Folclore, que está aí vinculado à Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Meu nome é Mariana Boljade, eu sou museóloga, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, estou usando uma camisa de flanela xadrez preta e cinza, e vamos começar, então, a nossa apresentação de hoje. Sejam todos bem-vindos. Teremos algumas pausas para eu tomar o chá, mas vai dar dando tudo certo, tá bom? Achei legal que vocês se interessaram pelo tema. Esse tema a gente recebeu como sugestão, na verdade, tá? Ele não foi um tema que eu pensei, normalmente é alguma coisa, alguma inquietação que surge aqui, e eu mesma começo a pensar nas coisas, eu abro uma enquete para vocês, mas está acontecendo um monte de coisa, então falando, por que a gente não fala um pouquinho sobre os sistemas de museus, o que são, para que servem, principalmente com essa história do CISEM aqui em São Paulo, muitas pessoas me perguntaram o que estava acontecendo, perguntaram minha opinião, perguntaram o que é o CISEM, e aí eu falei, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de museus de uma forma mais geral, né? Não necessariamente só do CISEM, vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Brasileiro de Museus, que iniciou tudo isso, para a gente entender o que é, e se tem alguma importância, como é que funciona na prática. Vai ser realmente só um breve histórico, um levantamento de tópicos para a gente ir conversando um pouquinho e pensar em como isso funciona na prática, tá bom? Então, o que são os sistemas de museus? Eles vão ser conjuntos de museus, de instituições museológicas, não só de museus, que estão se articulando, estão voltadas para o apoio técnico, normativo e político. Eles vão operar em vários níveis. A gente conhece o Sistema Brasileiro de Museus, que é o sistema que atua em nível federal. A gente tem os sistemas estaduais, que eu vou falar daqui a pouquinho, e a gente tem também sistemas municipais. E cada unidade, cada esfera administrativa vai ter as suas particularidades, e esses sistemas vão funcionar de formas diferentes. Eu trouxe aqui 2 exemplos de cidades que têm sistemas municipais, mas existem inúmeras outras, e existem tantas outras que estão querendo articular essas redes, esses sistemas de museus. Tá? Então, Santa Maria já tem, Curitiba foi sancionado em 2022, se eu não me engano, e porque são cidades com bastante instituições que agregam museus, instituições culturais afins, em Santa Maria não só museus, mas várias outras instituições culturais também, para tentar articular esses espaços. Por que é interessante que hajam esses sistemas, sejam eles municipais, sejam eles federais, sejam eles estaduais? Eles fortalecem a área, eles ajudam a não só estabelecer as normativas, como pleitear algumas coisas também. A gente vai ver que o Sistema Brasileiro de Museus, ele funcionou bastante nesse sentido. E o CISEM aqui em São Paulo também, né? Eu trouxe alguns exemplos de sistemas estaduais, mas atualmente quase todos os estados já têm sistemas de museus. Vou fechar aqui essa aba chata do WhatsApp para não ficar fazendo barulho para a gente, tá? Então, quase todos os outros estados já têm sistemas estaduais. Eu trouxe os que eu estou mais familiarizado. A minha formação foi no Rio Grande do Sul, eu atuei bastante tempo no Rio Grande do Sul. Então, nós temos o SEM lá, e aqui em São Paulo, o CISEM. Na prática, o que eu vejo essas redes, esses sistemas fazendo, esses sistemas atuando. Aqui em São Paulo, principalmente nos cadastros de museus, a gente tem essa articulação com o CISEM, e o CISEM visita as instituições,
todas que tentarem fazer o cadastro, tá? Se vocês têm alguma instituição, se vocês participam de alguma instituição, vocês já sabem que vocês recebem a visita do CISEM, que vai fazer ali uma análise daquilo que está sendo apresentado, vai olhar o museu e vai colocar ali algumas orientações técnicas. Essas orientações técnicas, dependendo da época que aconteceu, elas foram mais ou menos criteriosas. No começo, o CISEM ele trazia até um diagnóstico de fato da instituição, o que ajuda para instituições que, por exemplo, não têm plano museológico, para pensar nos seus próximos passos, para pensar nos seus próximos planos. Eu tive a oportunidade de ver alguns documentos mais antigos, as instituições que o CISEM visitava, que tinha, por exemplo, até o plano de ocupação de espaço, sugestões para melhorias na exposição, sugestões para o acondicionamento. Então, ele realmente ajudava de uma forma muito prática as instituições a se organizarem internamente, o que é bem bacana. Atualmente, né, ele estava organizando muitos encontros, discutindo bastante temas que são pertinentes à área. Se vocês tiveram a oportunidade nos últimos 3 anos aí de visitar todos esses encontros sobre sonhar mundo, enfim, algumas ações que foram realizadas, tudo isso era articulado pelo CISEM, que organizou os polos ao longo do estado, colocando algum representante de uma instituição representante para receber essas ações e conseguir funcionar como uma rede de capilarização, né, para chegar em outras instituições também e trazer outros pontos de discussão sobre esses temas. A gente, no Museu do Folclore, recebeu muitas ações do CISEM no ano passado e no ano retrasado. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de participar dessas ações, então é bem interessante. E isso ajuda a pensar também as políticas públicas para o Estado. O CISEM foi responsável, né, por fazer a política estadual de museus. Agora teve uma enorme discussão sobre isso, passou em todos os polos, buscando ali algumas sugestões para incluir no texto final, que foi lançado nesse encontro estadual de museus, né, que aconteceu no começo do ano, enfim. Então, algumas coisas acontecem. E isso não é por acaso. O fato da gente ter a política estadual de museus sendo trazida pelo Sistema Estadual de Museu não é algo único. É porque o próprio Sistema Brasileiro de Museus ajudou ali nas articulações das leis federais também, tá? Me empolguei bastante aqui nesse aqui de a gente falar do Estado. Vamos lá, voltando aqui. Então, para que servem esses sistemas? Os sistemas de museus vão ser bem bacanas aí para fortalecer o setor. Eles fazem com que as políticas públicas vejam o setor como algo organizado, tá? Não vejam como instituições isoladas. Elas conseguem perceber que é uma área que está se fortalecendo, que está pleiteando por apoio, que está pleiteando por políticas públicas, que está pleiteando por incentivo, que consegue se apresentar como algo organizado. Isso ajuda a fazer com que a gente seja visto, com que a gente seja ouvido. É muito bacana também isso. Vocês vão ver que foi a partir disso que a gente teve, por exemplo, a nossa lei, né, 11.904, Estatuto de Museus. Então, o que esses sistemas ajudam? Eles ajudam a fazer com que os museus recebam, de fato, um suporte necessário para cumprir suas missões. A gente discute sempre que é muito difícil nós conseguirmos fazer as coisas, porque normalmente nós temos poucas equipes, porque normalmente nós temos poucos recursos em instituições museológicas, mas quando a gente se une, a gente consegue fortalecer um pouquinho mais. E a ideia desses sistemas é realmente fazer essa união, né, estabelecer redes, porque a gente consegue propor cooperações técnicas, por exemplo, a gente consegue propor apoios, a gente consegue estabelecer diretrizes para padronização. Então, quando a gente pega lá os nossos textos que falam da política estadual, da política nacional de museus, a gente tem algumas diretrizes, a gente tem algumas orientações, e é claro, a gente tem alguns sonhos, alguns desejos ali também, né? A gente consegue pensar nessas coisas de uma forma bem interessante. O Sistema Brasileiro de Museus, então, ele tem essa mesma ideia que eu estava falando do CISEM, ele surgiu antes do Estatuto de Museus, então ele surgiu ali em 2003, a lei é de 2009, e ele veio junto
com a Política Nacional de Museus. Ele era como se fosse um representante dessa política. Estava previsto na Política Nacional de Museus, se vocês pegarem lá o texto da Política Nacional, está falando que ela prevê a criação de um sistema brasileiro, e ele tem ali, ele não é uma estrutura hierárquica, ele é de adesão voluntária, a gente pode se inscrever ou não, você pode ser um museu público ou privado e participar disso, não importa. E ele tem o seu comitê organizador, ele tem o seu comitê organizador que acabou articulando várias coisas. Uma dessas coisas foi a própria lei, né? O texto da lei foi produzido graças à política nacional, mas também graças ao pessoal que estava na gestão do Sistema Brasileiro de Museus na época, e houve uma pressão bastante grande para que essa lei existisse. É interessante pensar que a nossa lei, ela não é a única, a gente tem outros países com leis específicas para museus, com, entre aspas, estatutos de museus, algo nesse sentido. A gente tem na França, a gente tem em Portugal, e o Brasil veio um pouquinho depois, mais ou menos na mesma época que Portugal. Acho que Portugal é 2007, a gente é 2009, a França eu acho que é 2001, é alguma coisa assim. E eles conseguiram, através das articulações que eles tinham na época com o governo, criar o Estatuto de Museus e, a partir daí, fortalecer bastante as redes, né? A gente tem várias ações que são feitas através do Sistema Brasileiro de Museus, a gente tem os cadastros de museus que são feitos no site do Sistema Brasileiro, a gente quer, que nem eu estava falando, do sistema estadual. A gente tem essa oportunidade de se cadastrar e de ser reconhecido como museu pelo sistema brasileiro. Como é voluntário, a gente não tem essa obrigação, mas é bacana, né? A gente consegue ser mapeado ali, está dentro de uma rede maior, a gente consegue participar de ações, participar de fóruns que são organizados nesse sentido, de repente ter umas trocas institucionais mais fortes, mais interessantes, né? Então, acabam surgindo várias coisas nesse sentido. Especialmente políticas públicas, editais voltados para museus que são, né, a ideia é que exista, não necessariamente existem ainda, para que sejam integrantes aí do Sistema Brasileiro de Museus, ou aqui no estado de São Paulo, que recebam alguma pontuação diferente nos editais do PROAC, caso participem do Cadastro Estadual de Museus. Isso ainda não acontece, mas é algo que é sempre levantado em discussões e que pode vir a acontecer em algum momento. Mas existem muitas publicações também, que são ou do IBRAM ou do Sistema Brasileiro, que trazem algumas normativas e que trazem algumas orientações para que a gente consiga trabalhar melhor os nossos espaços, para que a gente consiga seguir melhor normas técnicas, principalmente museus que não têm orientações no dia a dia, que não tem museólogo, que não tem muitos profissionais, então a gente acaba recorrendo a essas publicações para ter as normativas, para ter os nossos direcionamentos. Então, a ideia é que houvesse uma integração em diferentes níveis de atuação museológica, para que haja um fomento da implementação da Política Nacional de Museus, que inclusive está sendo discutida outra agora, né? Para que haja um diálogo maior entre diversas esferas, tanto a esfera da sociedade civil e, enfim, e, claro, né, estimular os padrões técnicos que nem estava falando, de formações, de planejamento. No começo também, o Sistema Brasileiro de Museus, ele trazia várias orientações para planos museológicos, para planos diretores e políticas de acervo. Isso é também bem bacana. A gente consegue encontrar algumas publicações que sempre citam, mesmo que elas saiam lá como o IBRAM, que sempre citam o Sistema Brasileiro, porque, afinal de contas, eles são integrados. E a gente pode ver atualmente, na prática, o que mais acontece é a organização de fóruns, encontros nacionais, né? A gente vê, a cada ano tem esses encontros, ao apoio da criação de sistemas estaduais de museus. Isso é uma coisa que tem dado bastante certo, porque, como eu falei, quase todos os estados têm sistema atualmente. O cadastro de museus, eu sempre vou me atropelando, né? Eu já tinha falado tudo que estava aqui e estou falando de novo. E o sistema de indicadores de diagnóstico, que a gente vê também em publicações sempre falando, né? Museus em números, trazendo alguns dados que apresentam como é que são esses indicadores da atuação dos museus nacionais. Então, quais museus que tem, quantos museus que tem, como que eles estão funcionando, e eles conseguem fazer isso através, por exemplo, do cadastro de museus e também aqueles dados que a gente envia anualmente para o IBRAM, para eles fazerem o levantamento de público, para eles saberem como é que estão as nossas instituições e tudo mais.
E aí eu vou falar para vocês brevemente, que eu estou falando muito sobre o Cadastro Nacional de Museus, e eu não sei se todo mundo está familiarizado com isso, eu imagino que sim, mas ele foi criado pelo IBRAM, e ele é uma plataforma pública, ele vai abranger vários dados de várias instituições museológicas no Brasil. Então, ele serve como uma estratégia de diagnóstico e de conhecimento mesmo, porque a gente vai saber onde que estão os museus, qual o tipo de acervo, qual a forma de gestão, qual o nível de acessibilidade, se ele tem plano museológico, se ele não tem plano museológico, e os horários que ele abre. Isso é muito legal justamente para o desenvolvimento das políticas públicas, que a gente consegue basear em dados concretos, não naquilo que a gente acha que acontece no museu, né? A gente não pode parear a nossa realidade com a realidade de todas as instituições Brasil afora, é muito difícil a gente fazer isso. E também a gente não pode basear a realidade do nosso estado, né, dos dados que temos cadastro do nosso estado, com os dados do Brasil inteiro. São muitas realidades, muitas instituições, cada museu funciona dentro do seu contexto. Então, mas tudo está vinculado aí ao Sistema Brasileiro de Museus também, quando a gente faz esses cadastros do IBRAM. E aí, a gente pensa aqui no que foi, né? Como que isso surgiu na Política Nacional de Museus? Porque eu estava falando que as duas coisas são relacionadas, então é bacana a gente entender por que elas são relacionadas. Em 2003, foi lançada a Política Nacional de Museus, aí que ela foi um marco para a área, porque é um reconhecimento de que a área ela funciona de uma forma separada e valida a importância dela em relação a outras tantas áreas que tem. Muitas vezes, quando a gente pensa em museus, eles tentam vincular departamentos gerais sobre patrimônio, só que a gente acaba sendo engolido por essas outras áreas que são muito maiores do que a gente. Se a gente vai no encontro de patrimônio, eu tento ir anualmente nos encontros de patrimônio, né? A gente vê que a maior parte das pessoas que participam desses encontros, eles são arquitetos, eles não são museólogos, eles não atuam em museus, eles estão trabalhando com outro tipo de patrimônio, não com o tipo de patrimônio que a gente trabalha nas instituições museológicas. Então, é muito bacana que a gente consiga ter uma diferenciação entre as áreas, né? Que fica muito mais clara quando a gente tem a Política Nacional de Museus pensada lá em 2003. Não sei se vocês sabem que antes da criação do IBRAM, o museu ele fazia parte do DEMU, né, que é o Departamento de Museus, que ficava vinculado ali justamente ao Ministério da Cultura de uma forma geral, não era algo totalmente separado, e depois quando surge o IBRAM, a gente tem uma separação maior. E tudo começa aí na Política Nacional de Museus, que é um texto muito bacana para vocês olharem. É claro que vocês vão ver muitas coisas que deram certo, muitas coisas que não deram certo, muitas coisas que são citadas lá e nunca aconteceram, mas é bacana a gente entender como o pessoal estava pensando a área de museus em 2003. E graças a isso, graças a ela ter sido lançada naquele momento, né, que era para construir uma política pública contínua para museus, para fazer essas ações todas e estabelecer o Sistema Brasileiro de Museus. Isso era uma coisa muito falada naquela publicação, se vocês olharem, é um dos principais itens. E graças à Política Nacional de Museus, depois a gente tem o quê? A gente tem aí, então, o lançamento da Lei 11.904, que é tão importante para a gente, o Estatuto de Museus, graças a quem estava na gestão do Sistema Brasileiro de Museus na época. Então, a gente tem que entender que está tudo relacionado, e tudo isso veio para fortalecer a área, para mostrar que a área é importante, que há um reconhecimento sobre as instituições museológicas como algo que precisa ser tratado em suas particularidades, que não é só uma parte de uma coisa maior, né? Na verdade, ela funciona como algo a ser estudado, a ser trabalhado, a ser pensado em políticas públicas de forma isolada também. Eu falei aqui um pouco da minha visão sobre o tema, vocês já sabem, normalmente eu trago bastante críticas, bastante pensamentos do que funciona, do que não funciona. Dessa vez eu trouxe só o histórico mesmo, eu acho que as minhas opiniões ficaram aí bastante claras também em relação às outras coisas que estão acontecendo, principalmente aqui no Estado. Eu acho muito importante a gente pensar que quando a gente desarticula algo que está articulado, isso pode ter outras consequências para a área também, né? Enfim, vou deixar vocês falarem um pouquinho, porque que nem eu comentei, eu estou com a garganta bem ruim, então eu vou tomar mais um pouquinho de água aqui, que o meu chá já ficou gelado, e vou deixar vocês participarem um pouco.
Se vocês quiserem falar um pouco das relações que vocês têm com sistemas estaduais, se vocês já fizeram algum cadastro de museus, se vocês já participaram de algum evento, se vocês, enfim, né, estão acompanhando as discussões que estão acontecendo, fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer a pergunta no chat, pode também, que a gente lê aqui, tá bom? Eu sei que hoje eu falei mais rápido ainda que normal, tá? Desculpa, gente. A ideia era até ter falado mais devagar, eu tinha conversado com as meninas, mas não foi assim. Pode falar, Edmar. Oi, bom dia pessoal. Eu não sou da área de museus propriamente, sou um entusiasta e um frequentador, mas eu tenho observado aqui no Rio de Janeiro que alguns museus, principalmente os de gestão municipal e eventualmente estadual, muitas vezes têm mudanças drásticas de política a cada mudança de gestão, de fato. Então, muda prefeito, muda governador e muda, muitas vezes, completamente a linha inteira do museu. Isso acontece um pouco com as universidades estaduais, que eu tenho visto. Assim, muda um governo de estado e acaba mudando muita coisa naquela instituição. E acontece muito menos nas instituições federais, em que a gente sobrevive muitas vezes em meios a governo e meio a governos absolutamente complicados, com não tendo grandes oscilações. Como lidar com isso em termos de museus? Que eu imagino que para vocês seja algo completamente complicado, de fato, né? Como tentar minimizar esse tipo de coisa, se é que tem como fazer isso? Obrigado. É bem caótico, né? Eu vejo principalmente aí no Rio de Janeiro, que nem você falou, mudança de direção toda hora. Nos museus tem anúncio de mudança de direção a cada 10 segundos. Aí tem muitos museus federais, né? Não é tão comum em outros espaços nós termos tantos museus federais que nem tem aí no Rio de Janeiro. Eu realmente acho que eles não têm muito o que fazer. É claro que você tendo um plano museológico bem estabelecido, com diretrizes já pensadas, sabendo que a instituição provavelmente vai mudar de gestão dali a 10 segundos, eu acho que ajuda bastante o museu a não perder um direcionamento e não ficar um negócio aleatório, que cada um faz o que quer quando entra. Então, eu acho que se ele tiver documentos bem estabelecidos, pensando em política de acervos, em plano museológico, enfim, tudo já orientado para que a próxima pessoa que sente na cadeira de gestão abra e tente dar continuidade, eu acho que fica mais fácil. Mas a gente sabe que muitas vezes, em troca de gestão, mesmo que haja toda uma documentação, não necessariamente é dada uma continuidade nas ações anteriores. Às vezes, pelo contrário, a gente nem precisa pensar em museu, mas museus são mini realidades. Então, se na nossa realidade normal, quando há troca de governo estadual, quando há troca de governo federal, uma ação que estava sendo feita é interrompida e começa a fazer outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo, sabendo que existem planos também para direcionar todas essas ações e tentar dar uma continuidade na governabilidade dessas pessoas, e não acontece. Então, provavelmente nos museus a gente também deve ter umas mudanças bruscas aí de formas de gestão, enfim. Mas eu acredito que documentos norteadores bem escritos podem ajudar a minimizar isso em alguma medida. Muito obrigado. Melhoras, Mariana. Obrigada. Não, eu acho que é isso. Eu fico pensando também. Eu acho que, inclusive, essas mudanças que acontecem de uma forma geral, né, tanto dentro do IBRAM, como dentro do sistema brasileiro, como agora no sistema estadual de museus, tudo isso também tem a ver com essas mudanças de gestão e como isso reflete na forma com que as pessoas enxergam cultura, na forma como as pessoas enxergam museu, na forma que as pessoas enxergam patrimônio, e é um pouco complexo, não tem muito o que fazer, mesmo com tantos documentos norteadores, né? A gente tem que esperar as coisas se organizarem e ver o que vai acontecer, mais ou menos isso.
Fiquem à vontade, gente. Pode falar, Djalma. Oi, Mariana, tudo bem? Olá, como é que você está? Bem, graças a Deus. Então, não sei se você sabe que eu passei pelo CISEM algumas vezes, né? Eu fui do segundo representante regional, no mandato aqui na região, que era articulava os museus, e depois, no segundo mandato, mais 2 anos, também participei da primeira formação do conselho, onde foi que nasceu o cadastro, né? O cadastro oficial. Né? Porque primeiro a gente tinha a versão foi 1999 que foi feito esse diagnóstico que você falou. Então, o grande problema é que assim, a maioria do pessoal tem medo do pessoal do CISEM. Essa é a questão, não é bem assim, né? Porque é interessante o pessoal pedir um diagnóstico, né? A maior parte dos não pede, você tem medo que você venha lá, mas não obriga você a fazer nada. E esse diagnóstico é bom que ele dá para você um parecer da sua história, como que ela está, né? E também aponta o que você pode melhorar. Então, é interessante. A gente fez, participamos também, foi avaliado o museu e tal, né? E o legal é que, assim, eles dão mais um tempo de 2 anos para você. Se você quiser receber como é que fala? O certificado, né? O código lá, junto ao IBRAM. Dão mais 2 prazos. Mas é interessante o pessoal participar. Não precisa ter medo deles. Não, e é super legal, é o que eu estava comentando, eu acho muito bacana porque quando a gente faz o plano museológico, a gente faz o diagnóstico, mas a gente sabe que não é toda instituição que tem um plano museológico ou que consegue contratar um plano museológico. Então, o CISEM, ele vinha muito nesse apoio de ajudar mesmo a ver quais são os pontos fortes, os pontos fracos da instituição, para que essa instituição consiga atuar ali em determinadas melhorias, em pensar em formas de se orientar mesmo com as normas técnicas para ser uma instituição melhor. Isso é um fato. Não é dizendo se a instituição é boa, se a instituição é ruim, né? Que é o que o pessoal realmente acha e o pessoal tem medo. Que se o CISEM fosse lá e falasse que tinha alguma coisa errada, não ia conseguir receber, né, o certificado, enfim. Não é essa questão. Não é avaliativo nesse sentido, dizendo se o museu é bom ou ruim. Ele traz estratégias para que você consiga se orientar de uma forma melhor. E atualmente nem era tão detalhado que nem era antigamente, né? Na época que você está falando, eu peguei os documentos, eu acho incrível, porque é realmente o detalhamento diagnóstico de um plano museológico, que é super trabalhoso, que as instituições pagam muito caro para fazer. Então, era um baita incentivo, né? Muito bom, militar, você conhecer, não. E uma outra coisa que você comentou que é bom reforçar, que o pessoal acha que é só museu, né, que pode participar disso. Não precisa ser exatamente um museu. Aqui em São José, nós temos a Academia do Zorro Mangagá. Eles também fazem parte do CISEM. É uma academia e eles têm um centro cultural lá dentro e também está feito um cadastro deles. Isso aí eu acho muito legal, porque quando eles leem instituições afins, né, porque está escrito, são museus e instituições afins. Aí não fica muito claro o que são as instituições afins, né? Mas as instituições afins podem ser muitas coisas. Centros de cultura, eu já vi memoriais, enfim, várias instituições que não são museus, mas que têm esse interesse em participar do sistema, porque ele realmente articula e fortalece a área. Então, se está fortalecendo uma área que pode te beneficiar de alguma forma a sua instituição, é interessante que você faça parte, né? Que você faça essa adesão, até porque é voluntária e você não perde nada com isso. Pelo contrário. Tá. Uma outra coisa que eu acho interessante, você comentou das redes temáticas, né, das redes, que é assim, nós, o Museu do Esporte, fez parte da criação da Rede de Memória do Esporte do Estado. E aí, em 2011 foi criada a nível do Estado, hoje é nível nacional a nossa rede. Hoje nós temos vários estados aí que participam com a gente. E a vantagem também de você estar articulando, tendo esse conhecimento, é a parte do financiamento, né? Você participando de uma rede temática, você tem uma chance maior de estar sendo contemplado com seus projetos. E é o que a gente busca hoje em dia, né? Porque as instituições elas não conseguem se manter com as próprias pernas necessariamente. Então, a busca por financiamento, por editais, enfim, é muito, muito grande. É isso mesmo.
Essas redes, gente, as redes temáticas são muito legais. Quem não tem conhecimento sobre, é bacana pesquisar, porque tem de vários temas. Provavelmente vai ter de algum tema que a tua instituição se encaixe. Então, tem sobre museus afro, tem de museus históricos, tem de museu do esporte, tem de arte sacra, tem de museus de ciências. Eu estou falando as que eu lembro, tá? Mas são várias. Então, é bacana mesmo procurar e participar desses encontros. Você conhece outras instituições, você entende o que eles estão fazendo, você conhece outros profissionais, você conhece outras exposições, outras ações, e você consegue fazer algumas trocas, né? Aqui, no caso, a nossa rede é rede de memória de esporte, né? Mas não precisa ser exatamente museu. É o mesmo, qualquer instituição que tiver acervo esportivo pode participar, não precisa ser exclusivamente de esporte. Isso é muito legal. E desde quando você falou que tem a rede de vocês? 2011, a gente criou ela. Foi o Museu de Esporte foi o primeiro de Museu de Futebol. A gente teve um seminário internacional aqui no Brasil da memória do esporte. Aí nessa rede a gente criou e começou a articular. É muito legal. Então, Obrigado. você também tem muito a ver com o que a gente está falando, né? É interessante. E assim, a gente articula muitas exposições, né? A gente articulou várias exposições por fazer parte dessa rede. É muito legal. Obrigada pela participação. É sempre bacana ouvir, porque eu sei que você tem bastante experiência nisso. Já estou bem rodadinha nessa área da cultura, né? 20 anos já, tem 20 anos que eu estou no meio. Obrigado, hein? Eu que agradeço a participação. Fiquem à vontade, gente, se alguém mais quiser fazer alguma contribuição. Bom, gente, então acho que é isso. Me desculpem aí pela brevidade desse encontro dessa vez e pela voz estar horrível, mas vocês sabem que normalmente é um pouco mais longo e um pouco mais dinâmico. Fiquem à vontade de participar dos próximos, assistam os anteriores, pesquisem sobre o que a gente está falando, né? Então, vejam os documentos da política nacional anterior, vejam a discussão da política nacional agora, vejam também os documentos do CISEM, pesquisem sobre as redes, que nem o Djalma estava falando, vejam essas articulações, elas fortalecem a área, elas fortalecem as nossas instituições, elas ajudam a gente de todas as formas que a gente consegue dentro da área. É bem bacana. Não estou falando que nada disso é perfeito, estou falando simplesmente que pode, de alguma forma, te trazer orientações, pode, de alguma forma, trazer alguma coisa, algum acréscimo, né? Enfim. Agradeço sempre a presença de vocês, do pessoal que vem toda semana, do pessoal que veio pela primeira vez. Obrigada mesmo, desculpa pela minha voz horrível hoje. Fiquem à vontade para conhecer os outros encontros, os outros temas, enfim. E nós nos vemos no mês que vem. Se tiverem sugestões de temas também, podem enviar para a gente, que na medida do possível a gente tenta atender aos pedidos e às vontades de vocês. O pessoal está deixando também um avisinho aí para vocês, falando sobre certificados, e é isso.